Bate-papo. Nesse bate-papo de hoje, nós estamos recebendo o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Univates, o Juliano Schirmbeck. Está aqui conosco para falarmos a respeito da questão que envolve reajuste das tarifas de energia elétrica, a questão de racionamento e, especialmente, o que o nosso ouvinte pode fazer para poupar em termos de consumo de energia e poupar, evidentemente, no bolso. Juliano, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, colega. Bom, o Juliano que atua como professor na área de Engenharia Elétrica da Univates, outros cursos, enfim, da Univates. Como é que você tem acompanhado essa questão da elevação das tarifas, né? Agora foi anunciada ontem em função de uma nova elevação, mas também anúncios por parte do governo, ou pedidos por parte do governo, até mesmo de que o consumidor poupe, né? Que faça um racionamento para evitar que falte energia. Como é que você tem acompanhado essa questão? Bom, no primeiro momento, talvez a gente tenha que lembrar um pouquinho qual é que é essa questão do uso dessas tarifas, né? Essas bandeiras tarifárias. O nosso sistema energético ele é baseado em sistemas de hidrelétricas, né? A energia é gerada principalmente em função da potência hídrica de água, níveis de águas dos reservatórios. Uma vez que a gente tem uma deficiência de precipitação, deficiência de chuva, esses reservatórios começam a reduzir seus níveis e a gente começa a ter uma diminuição na capacidade de geração de energia elétrica, né? Isso faz com que a gente passe a depender de geração termoelétrica, aonde se usa combustível, carvão, gás principalmente. E essa geração de energia tem um custo superior que faz com que tenhamos essa necessidade dessas bandeiras. Então a gente vem numa situação hídrica delicada, principalmente na região central do Brasil, diria sudeste, centro-oeste, tá? Que faz com que as bandeiras subam em níveis de patamar, justamente para cobrir esse valor um pouco acima no custo da geração de energia elétrica. E Juliano, bom dia. Primeiro, um prazer conversar com você. Por que essa situação crítica das usinas lá na região centro-oeste e sudeste do Brasil acaba impactando de forma geral para todo o país? Bom dia. Boa pergunta. A gente tem um sistema energético que é interligado. A energia gerada numa determinada hidrelétrica ela não é consumida nesse mesmo local. Ele entra no que a gente chama de sistema energético, que é uma rede de linhas de transmissão que interconectam todo o Brasil, diríamos, e a energia, a gente tem que olhar para a energia como um todo, como todo o país. Então, a gente tem grandes centros de gerações, a gente tem grandes hidrelétricas na região sudeste, né? E a gente tem nossa maior hidrelétrica, que é Itaipu, ela está aqui no Paraná, mas o rio que alimenta ela vem lá do centro-oeste, região sudeste, né? Então, afeta também a hidrelétrica que a gente tem aqui mais para o sul, né? Que já seria a região sul. Então, é em função dessa interligação do sistema como um todo. Uhum. Bom, o que pode gerar, né, diante dessa tua explicação até, Juliano, em termos de problemas futuros para, por exemplo, a nossa região aqui, especificamente a região do Rio Grande do Sul ou o Vale do Taquari, sabendo que nós temos aqui também pequenas geradoras de energia, né? Mas precisamos num montante geral de apoio na distribuição. Podemos ter algum problema no futuro muito próximo? Podemos. A gente, inclusive, já começa a ouvir falar sobre um risco de racionamento de energia. Uhum. Tá? É difícil a gente prever uma mudança do cenário da condição hídrica. Tá? A gente depende das condições meteorológicas. A gente vem observando que nosso clima vem mudando bastante. Tá? Então, a gente precisa
que ocorra um aumento no nível de precipitação nessas regiões delicadas. Se esse cenário não houver uma mudança, a gente começa a ter esses reservatórios cada vez num nível mais crítico, que pode levar a uma necessidade de racionamento de energia. Tá? Hoje, a gente tem uma situação hídrica talvez pior do que a gente tinha lá em 2001, quando a gente passou por racionamento. Só que hoje, o sistema elétrico brasileiro já conta com mais termoelétricas e conta com recursos para estar superando melhor essas crises. Tá? E a gente justamente, nesse momento, está pagando a conta do uso desses recursos emergenciais, que é o uso dessas termoelétricas. Ah, perfeito. E Juliano, olha só, a gente tem comentado desde ontem, né, a respeito desse anúncio da ANEEL de reajuste na bandeira vermelha patamar 2, que a cobrança extra, então, será, ou adicional, melhor dizendo, será a cada 100 kWh. Aí, de forma bem prática para quem está nos ouvindo, se, por exemplo, aqui na minha casa, onde eu estou agora, eu gastar menos de 100 kW por mês, eu vou ter cobrança adicional? Se você tem um custo inferior, agora eu até fiquei em dúvida, a tarifa não incide, mas ela incide com proporcionalidade se você passar o limite dos 100 kW. Perfeito. Bom, porque de fato, né, acabou surgindo essa dúvida, e aí muitas pessoas também perguntando o seguinte, Juliano, eu tenho um mercadinho, tenho um restaurante, talvez um estabelecimento não muito grande, esses também poderão sentir esse tipo de aumento na conta ou só as residências? Não, a tarifa ela é para todo consumidor que não tem um contrato especial em relação a energia, tá? Então vai ser esse pequeno mercadinho, esse pequeno consumidor também vai se inserir. Um contrato especial, a gente disse, já é um contrato que funciona por sistema de demanda, que são grandes empresas, que têm grandes consumos. Aí eles têm um contrato fixo de fornecimento de energia com a distribuidora. Tá? Aí acabam se enquadrando nesses consumidores no mesmo porte que consumidores residenciais. Estamos conversando com Juliano Schirbeck, que é coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Univates. E te perguntar, Juliano, aqui até com base o ouvinte participando conosco, né? O nosso ouvinte aqui, o Serginho Lapuente. Nós consumidores, por que nós consumidores temos que deixar de usufruir, ficar mais tempo ou menos tempo no banho, ar-condicionado, e devemos pagar mais, né? E daí já te perguntando, né, com base até na colocação dos nossos ouvintes, mecanismos para reduzir, né, o consumo, evidentemente, reduzindo o consumo, você acaba reduzindo a questão das tarifas, né? Perfeito. Algumas coisas que a gente sabe, né? O banho, o ar-condicionado, tudo isso são grandes gastadores de energia elétrica, é isso? Exatamente. A gente normalmente diz que equipamentos que geram calor são os principais consumidores de energia. Né? Isso é o chuveiro elétrico, um forno elétrico, aquecedores, né? Nós estamos num momento bastante frio, né? Temperatura bastante baixa, as menores temperaturas até agora no ano. A gente recorre a aquecedores elétricos, né? Eles são grandes consumidores de energia. Tá? Então tem alguns pequenos detalhes que a gente tem que cuidar. A gente vai usar um aquecedor, a gente tem que evitar com que usamos ele numa potência máxima o tempo inteiro. Ele aqueça um pouco o ambiente, dê um conforto térmico. Normalmente os aquecedores eles são equipados de um termostato que permite a gente regular, de certo modo, a temperatura, né? E falando em aparelho de aquecimento, normalmente dentro da nossa residência, o aparelho de maior potência vai ser o chuveiro elétrico, né? Então, o consumo de energia, um dos primeiros pontos que a gente talvez teria para atacar é pensar em um banho um pouco mais rápido. Tá? Se a gente começar a pensar assim, muitas vezes também a gente querer reduzir um pouco a nossa tarifa de energia da nossa residência, o nosso custo de energia,
requer algum certo tipo de investimento. A gente tem situações, por exemplo, lâmpadas, né? A gente indica o uso de lâmpadas LEDs principalmente. Porque fazendo a conexão com o que eu estava falando de um chuveiro. Se a gente pegar um chuveiro, hoje em dia é bastante comum ter uma potência de 7.500 watts. Se a gente reduzir o tempo de banho da família em 5 minutos, a gente vai estar fazendo uma economia equivalente a 6 a 7 lâmpadas LED de 10 watts ligadas dentro de casa durante 10 horas. Tá? Então, 5 minutos de banho são 10 horas de iluminação de uma residência de um porte médio. Tá? Então, óbvio que desligar a luz sempre ajuda, cada pequena ação que a gente tem ajuda. Mas a gente é legal começar a pensar em economizar nos grandes consumidores. Por isso a gente escuta tanto se falar do banho, né? Eu quis trazer essa relação aí, esses 5 minutos são 10 horas de iluminação, pensando aí de 6 a 7 lâmpadas de 10 watts, né? Ah, Juliana, agora já fiquei preocupada. Estou pensando com certeza em reduzir o meu tempo de banho, viu? Porque realmente a tua explicação foi muito importante. E esses aparelhos, Juliano, eletrônicos, né? Eletroeletrônicos, enfim, que acabaram sendo adicionados à nossa vida. O computador, mesmo o aparelho celular. Às vezes tem gente que deixa o celular carregando a noite inteira, porque daí, né, tá dormindo, enfim, já deixa carregando para outro dia, tá prontinho com a carga. O que você acha de atitudes assim? Elas acabam influenciando no aumento da conta de luz? Influenciam. Como eu disse, cada ação soma. Né? Eu até diria assim, ó, o ouvinte começou com um questionamento antes sobre se privar de determinadas coisas. Muitas vezes a gente manter o telefone conectado, carregando durante a noite, é uma questão de comodidade. O que talvez eu diria assim, ó, que a gente tem que observar é que no outro dia de manhã, tira o carregador da tomada. Tá? Porque pode ter situação que o carregador ficou plugado na tomada durante o dia, mesmo você não tendo o telefone conectado nele, ele internamente é um sistema de conversão dos 220 volts da rede para os 5 volts da carga da bateria. E esse circuito eletrônico que está ali dentro tem um consumo, aquele consumo que a gente chama de stand-by. Né? Outra coisa que você falou no sentido assim, de equipamentos, televisão, como você disse, computador. Televisão, a gente não vai estar todo dia lá tirando a tomada da televisão, a flecha da tomada, da parede. Mas eu vou passar esse final de semana na casa de um familiar, eu vou sair fazer uma viagem. Aí sim, é legal a gente pensar em desligar esses equipamentos. Quando a gente tem um período um pouquinho maior, é uma ação que vale mais a pena. Uhum. Ouvinte aqui, vários questionamentos. A dona Jonildes Pontin, lá de Boqueirão do Leão, secadora de roupas, gasta muita energia? Secadora de roupa é um equipamento que gera calor. Né? Ela gasta bastante energia, sim. A gente, às vezes, tem que... Como eu disse, tudo a gente pode pensar um pouquinho como é que vai usar. Né? A gente tirar a roupa extremamente molhada de uma lava-roupas e colocar para dentro de uma secadora, a gente vai exigir horas de funcionamento do equipamento. Mas esse período frio, úmido, nós temos problemas com secar roupa na nossa região. Talvez deixar algumas horas ela pendurada ao ar livre, como a gente seca normalmente, para perder aquele excesso de umidade e depois leva para finalizar o processo de secagem numa secadora. Tá? É um recurso que a gente tem. O que se fala muito também sobre o ferro de passar roupa, né? O passar roupa em si. A gente leva um tempo e consome uma energia para aquecer o aparelho. Né? E esse aquecimento, como a gente pode otimizar isso? Não vou todos os dias passar 2, 3 peças de roupa. Eu concentro e tento, em uma única ação, passar o máximo que eu consigo passar de roupas. Entendi.
Ia mesmo perguntar isso para o Juliano, porque muitas vezes tem gente que acaba, todo dia passa uma blusinha ali, passa uma calça lá, né, Juliano? Acaba gastando bastante energia. E outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar também é sobre os aparelhos antigos. Aquela geladeira antiga que a gente tem há 20 anos, aquela máquina de lavar que eu ganhei da minha mãe, né, que era antiga, por exemplo. Esses aparelhos mais antigos de fabricação, eles têm uma tendência a gastar mais energia? Exatamente. A gente vem tendo melhoras de eficiência nos motores para gerar frio, né, dos compressores de geladeira. A gente tem melhora de eficiência em aparelhos elétricos. Hoje, se a gente observar, por exemplo, máquinas de lavar roupas novas, atuais, elas não ficam com um motor batendo a roupa o tempo inteiro. A máquina mexe um pouco a roupa e para. Mexe um pouco e para. Isso é um recurso que a gente tem principalmente para economizar energia. A gente não tem aquele motor funcionando o tempo inteiro. Então, além de mudar a eficiência dos componentes elétricos que constituem esse eletrodoméstico mais antigo, a gente tem recursos, tipo esse que eu citei da máquina de lavar roupa, que permitem com que o equipamento consuma menos energia. Tá? Mas como eu comentei no começo, né, às vezes em quando a economia de luz exige algum certo nível de investimento, como eu disse, a questão das lâmpadas de LED, a questão dos eletrodomésticos. Normalmente a gente tem chuveiros elétricos, a gente já tinha falado antes. E essa questão de investimento também comentando. Os chuveiros elétricos, a gente tem hoje em dia os eletrônicos, né, que permitem uma regulagem mais detalhada de temperatura. E temos aquele chuveiro tradicional, que é aquilo frio, morno, quente, ou verão, inverno, que seria uma temperatura intermediária. Nesse chuveiro que a gente tem só 2 seleções de temperatura, a gente bota no quente nesse período e ajusta a temperatura abrindo mais água. Então, por que o chuveiro eletrônico pode ser um pouco mais econômico? É a gente abrir uma quantidade mínima de água para o funcionamento do chuveiro e regular a temperatura, reduzindo a potência do chuveiro, não deixando a regulagem de temperatura no máximo. Isso possibilita com que a gente economize também bastante energia. Mas, como eu disse, pode requerer um investimento de aquisição de um chuveiro melhor, né? Melhor, de um chuveiro eletrônico. Os ouvintes aqui fazendo alguns comentários. Tanta gente usando agora energia solar, passando para a rede. Ainda falta energia, diz um deles. Estamos há mais de um ano com uma indústria com produção reduzida em função da pandemia, ou seja, gastando menos energia. Como seria se estivéssemos sem a pandemia? Já estaríamos com um racionamento em vigor. O Liceu de Santa Clara que faz esse comentário. Mais um ouvinte aqui. Não seria o caso de investir mais em energia solar? Várias casas e empresas já instalaram, ainda precisam pagar pelos outros estados que não investem. Muito injusto. Fiz aqui um compilado de alguns comentários. O que dá para se falar a respeito dessa questão? Porque a gente sabe, sim, que tem mais gente investindo na questão da energia solar, né? A energia solar, ela é uma alternativa, ela sim ajuda muito o sistema elétrico, mas hoje a gente ainda tem um percentual muito baixo, deve ter assim, em torno de 2%, até menos, da matriz energética brasileira, é suprida por energia solar. Então, é uma coisa assim que não é expressivo para conseguir resolver o problema dessa escassez hídrica. Mais de 70% da geração de nossa energia depende do sistema hídrico. Tá? Então, sim, é uma alternativa. Eu tinha um outro questionamento... Na verdade, aqui sobre a questão das empresas que, em função da pandemia, teriam um gasto menos, né? Se consumiu menos energia. Ele faz um comentário aqui, o ouvinte, que se estivéssemos a pleno vapor, talvez já estaríamos em racionamento. Sim, é uma observação interessante, mas também é uma estimativa assim, um pouquinho mais difícil de a gente definir, porque nós observamos um fenômeno diferente que
sim, uma redução a nível de consumo para a indústria, mas houve um aumento muito grande de consumo a nível residencial. Tá? Então, tem mais gente em casa, tem gente ficando durante o dia em casa, e isso não gerou uma economia expressiva no sistema. Houve uma troca do local de consumo de energia. Ouvinte Oslon aqui de Teutônia faz um comentário em relação a tempo de uso da resistência do chuveiro. Diz que quando há necessidade de trocar, né, do chuveiro, torneira, anotar a data, porque começa a criar uma crosta na resistência devido à água do local. E dá para monitorar isso. É possível fazer esse monitoramento? Tem vida útil essa resistência? Não tem uma vida útil pré-determinada, mas a colocação do ouvinte está perfeita. Tá? Conforme a situação, a gente, na região aqui, tem muito suprimento de água subterrânea. Né? Essa água subterrânea ela tem uma tendência de ter mais sais e gera essa dita crosta. Tá? Para a gente saber se isso é um problema que pode acontecer na casa da gente, a gente tem que olhar para a nossa chaleira. Se dá aquela crosta, casca branca na chaleira, isso acontece na resistência do chuveiro. Não é tão expressivo. Tá? Mas é difícil de tu dizer uma estimativa de tempo, tem que trocar uma vez por ano, porque depende muito da condição da água que tem no local. Tá? Para fechar aqui, você falava antes, Juliano, sobre a questão de tirar a tomada, né, dos aparelhos. O ouvinte pergunta justamente isso. Mas não vai acabar estragando aparelhos, tirando sempre da tomada, porque alguns aparelhos não precisam de atualização, ou só determinados aparelhos podem ser desconectados? Pergunta o ouvinte. Uma pergunta interessante. Uma coisa que eu comentei e disse assim, a gente não vai ficar no dia a dia da gente tirando da tomada sempre. A gente tem que observar se a gente vai ficar um período mais longo fora de casa. Né? Hoje em dia, um aparelho de internet, um roteador de internet é uma coisa que... isso é muito questão de costume, de hábito de cada um, mas eu não vejo aquela normalidade de a gente estar desligando. O carregador do celular e o carregador do notebook, se não está ali plugado, carregando, sim, esse aparelho ele é pensado para ficar conectado na tomada enquanto está plugando. Agora, já um roteador, um aparelho de internet, muitas vezes não é esse o propósito de a gente estar tirando ele sempre da tomada. Muito bem. Importante, interessante estas dicas, essas observações, né, do Juliano, as observações dos ouvintes, né? Uma questão de consciência também, né? Exatamente. Que não precisa estar ligado, desliga. Exato. Reduz o nosso custo e ajuda o momento que a gente está vivendo, o problema que a gente está vivendo. Se nós formos conscientes e trabalharmos os próximos meses em estar reduzindo um pouquinho o consumo de energia, a gente vai estar ajudando todo o sistema energético brasileiro e a gente reduz o risco de talvez estarmos entrando numa necessidade de racionamento. Tá bem. Queremos agradecer ao Juliano Schirmbeck, engenheiro, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Univates, pela disponibilidade de estar aqui conosco, passando estas dicas. Sempre muito importante, né, a gente prestar esse serviço para a nossa comunidade, para o nosso ouvinte. Juliano, muito obrigado. Um bom dia e bom trabalho. Uma boa semana. Muito obrigado. Também desejo um bom dia, uma boa semana para todos os ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.